PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes, segunda-feira, fresquinha aqui em Goiânia. Não tá fazendo calor, tá ótimo, 33 graus. E é nessa batida que a gente toca o barco aqui até as 8h15 da noite, com tudo o que aconteceu no futebol neste final de semana e o que vem por aí. Afinal, amanhã já teremos Campeonato Brasileiro Série B. O nosso WhatsApp é o 628599.000. 628599.000. Mande a sua mensagem. Tá calor, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Donizete. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. Tá um pouquinho de calor, rapaz. Pouquinho? É, tá um pouquinho. Não, para os padrões goianienses, tá um pouquinho. É porque, de repente, você está confinado ou esteve confinado em um ambiente que não dispunha, de repente, de uma refrigeração um pouco mais adequada para o seu... Não, mas eu não tô bem, não. É. Meu Deus. Mas aqui o estúdio tá gostoso, não tá, Donizete? Tá tranquilo, né? Tá, boa noite, pessoal. Boa noite. Graças ao Pio, né? Mas setembro aqui em Goiás é assim mesmo. Muito e outubro é pior, né? Não, outubro, se não atrasar, já começa a chuva. Começa a chuva. É que setembro, realmente, o mês fica muito seco. Antigamente, quando a cidade tinha menos concreto, menos asfalto, mais árvores, a chuva tinha mais chuva. Entendeu? Chamava-se a chuva das flores. Hoje está mais curto, mas o que choveu aí, segundo o Serviço Meteorológico, foi o suficiente para a gente não ficar sem água, né? Meu Deus. Mas fica assim mesmo. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu sofria muito com isso também. Aí eu até cheguei a pensar que eu estava realmente doente. Eu falei, vou morrer. Fui ao médico, fiz check-up, eu dava conta de subir uma escada. Aí o médico, que era o médico da família, ele falou, não, você está bem. O problema é o seguinte, o calor, me sugeriu que fosse fazer natação. Eu fui e melhorou. Sugiro a você, procure uma piscina. Só se for 5 da manhã, né? Ué, mas... Aí é um horário ótimo. O cara assim, quer ficar rico, né, Cleiton? Vai estar fresquinha. Quer muito. Eu tô trabalhando tanto que eu não tô tendo tempo de ganhar dinheiro. Para você ter uma ideia como é que tá a minha vida. Bom, vamos começar a falar de bola? Vamos lá. E não é que o Goiás... A coisa tá feia, né? Tá feia. Tá feia. Só o Dragão que deu uma salvadinha e a Napolina nesse final de semana, lá no grupo dela na Série D. O Galo também, né? O Galo salvou, mas quem salvou mesmo, em nível nacional, foi a Napolina. Agora, já tem nego com medo do Galo aí pro ano que vem, viu? Não vou falar quem é não, mas é uns companheiros nossos aí que... Ano que vem tem derby, Vila Nova e Goiânia. Bom, vamos lá com as imagens. Já temos imagens aqui, a gente já comenta em cima, da derrota do Goiás 1-0. Não fosse o Renan, a coisa seria bem pior, hein, Cleison? Verdade, o duelo dele ontem contra o Paulo Baier foi inclusive destaque, né? E também em nível nacional. Foi? Foi as defesas, Renan versus Paulo Baier. O Renan, na maioria das vezes, saiu bem e evitou, como você destacou, essa derrota. Agora o Goiás também perdeu essa derrota elástica, né? Porque o Goiás acabou perdendo o jogo por 1-0. Mas o Goiás também teve oportunidades, né, Pasqueta? E não soube aproveitar. Esse esquema do Goiás armado para jogar, principalmente fora de casa, o Goiás não pode desperdiçar a chance que cria. O Goiás criou poucas oportunidades, mas as teve e não poderia desperdiçá-las, porque da forma como o Goiás atua, principalmente fora de casa, um golzinho acaba sendo fundamental. Você assistiu o jogo com carinho? Você assistiu com carinho? Sim. O Murilo fez falta de começo? Fez falta. Porque o estilo de jogo dele, principalmente nos últimos jogos, encaixou bem com esse esquema que o Drubsky colocou. Pois é, isso que eu não entendo. E ele tem jogado mais do que o Thiago Real, né? Exato, tem. E o Thiago Real jogou e, aliás, está suspenso, assim como o Thiago Mendes, do jogo de quinta contra o Atlético Mineiro. O problema, Pasqueta, Sim, é que Doni, esse tipo de esquema em que você fica muito se defendendo, você tem que ter uma saída de bola rápida. Essa bola tem que chegar no ataque rápido. Na realidade, a maioria dos clubes hoje, dos times, jogam na famosa retranca, que começou aqui no Brasil com a Juventus lá da Bariri, no Rio de Janeiro. Como é que chama aquela rua lá? Rua Javari. Javari, exatamente. Só que naquela época os caras não tinham esse preparo físico todo para chegar na frente, que hoje tem. Então eles chegam com rapidez. Agora, o Murilo é o cara que está fazendo essa bola chegar. Tem pulmão, né? Tem pulmão. Ele vai... É o grande sucesso do Ricardo Goulart, por exemplo. Ele joga desse jeito. Ele inteiraço, né? Inteiraço ali e tal. Ele joga para frente, tem uma velocidade danada.
Eu considero que é um erro do treinador que ele arma um esquema desse jeito e fica só dependendo de uma ou duas bolas. Você não pode, tudo bem, você pode até depender de poucas bolas, mas você tem que ter um cara matador, um cara que não vai errar pelo menos uma delas, porque o Cleison tem razão. Se você é a tal de que eles falam, vão jogar por uma bola. Ou seja, se uma bola é uma oportunidade de fazer o gol. Agora tem que fazer o gol. Você tem que ter um Túlio Maravilha, que o Goiás não tem mais. Né? Ou então você tem que ter uma ligação rápida. E ele destruiu essa ligação rápida que vem sendo feita pelo Murilo com o Eric. Treinador é um tipo difícil. Né? Quando não tem problema, eles arranjam. Bom, e quinta-feira tem o Atlético Mineiro aqui. Sem o Thiago Mendes e sem o Thiago Real, como é que você arma esse time, Cleison? Bom, aí a possibilidade do Amaral voltar, né? Vai depender muito da recuperação do Amaral, da partida de ontem. Mas jogou, imagino que volte, né? Já entrou, já mostrou que pelo menos de lesão não tem problema algum. A questão é só o ritmo da partida, porque a gente tem que levar em conta que vai ser no Serra Dourada, e ele conhece bem, sabe como o Serra Dourada é um campo que desgasta bastante, né? É um campo onde o cara não pode entrar mais ou menos, porque senão você corre o risco de sair, inclusive, no primeiro tempo. Como aconteceu recentemente com o Caramelo, lateral direito do Atlético. Foi para o jogo mais ou menos fisicamente, não aguentou 20 minutos no Serra Dourada e saiu passando mal. Então é a questão do Amaral. Mas eu vejo o Amaral hoje com maior possibilidade, porque você não tem para onde correr. Se você está sem o Amaral, você vai colocar quem? No lugar do Thiago Mendes, o Thiago Mendes vai colocar quem? E no lugar do Thiago Real, Murilo? Aí entra o Murilo, naturalmente. É natural? A lógica é essa aí. A lógica é essa aí. Não tem para onde ir, não tem outra, a não ser que ele queira inventar de novo. Na realidade, é isso mesmo. Você tem. O Amaral vai voltar, invariavelmente. Semana passada o Cleison falou isso aqui, eu até disse, eu discordo, porque achei e me enganei. A saída de bola melhorou? Estava melhor com o Davi e com o Thiago Mendes, como diz o Satisfação, Mendes, né? Um abraço para o Satisfação. Mas o Amaral faz falta, especialmente por esse esquema de jogo aí que o Amaral tem já, talvez pela experiência toda dele, ele sabe fazer esse desarme de bola, ele tem uma jogada perigosa no negócio da bola aérea, né? Tanto no ataque quanto na defesa. Então eu acho que ele já jogou, ele é um cara que se cuida. O Amaral a gente não vê ele se machucar. Então eu imagino que ele vai conseguir, o Cleison está certo, o Serra Dourada é o maior campo. O lado do Parque do Sabiá também é do mesmo tamanho, mas lá não tem jogo. Assim, então o maior campo do mundo usado hoje é o Serra Dourada. E eu espero que continue assim e que os times daqui aprendam a usar isso em favor deles. Voltem a fazer, né? Faziam muito anteriormente. O Goiás cansou de fazer belas campanhas dos anos, depois dos 70, né, e 80. Por quê? Por causa do tipo da grama. O Serra Dourada tinha uma grama mais fofa, os times do Rio e São Paulo vinham aqui, matavam o Goiás no primeiro tempo, mas o Goiás ficava ali firme. No segundo tempo, os caras morriam, porque era a mesma coisa de correr em areia, e o Goiás só... E tinha um time Antigamente, bom. A gente já programava o Goiás para fazer boas campanhas no Brasileiro, o que ele poderia conquistar fora, porque aqui dentro era quase 100% de aproveitamento. A tal da grama pesada do Serra Dourada. A média do Goiás era sempre 50%, ou seja, ele perdia fora, mas matava aqui no Serra Dourada. Hoje não tem mais isso, mas tem o tamanho do campo. E é bom que a gente fique até atento, porque o Serra Dourada fatalmente vai passar por reformas, e a gente precisava ficar esperto para não deixar diminuir o tamanho do campo, que vão tentar diminuir. A FIFA quer que diminua, né? Mas a FIFA não pode querer. Todos iguais às arenas. Não pode. A FIFA só pode exigir isso se for nas competições que ela organiza. O Serra Dourada é rigorosamente dentro da regra. E a regra do futebol não é a FIFA que faz. A FIFA não tem controle das regras. Ainda bem, porque se tivesse, já era Estava enrolado. Agora a escalação é essa mesmo. É isso aí. Só esses dois aí mesmo e resolve a parada. Nós temos aqui a sequência do Goiás. Só para o torcedor ficar bem informado mesmo, quem o Goiás pega pela frente. São 5 jogos que nós temos aqui agendados. Goiás e Atlético Mineiro quinta, 80 e 40 os ingressos, com a camisa 40 e 20. Goiás e Palmeiras domingo. Depois Botafogo e Goiás na outra quinta-feira. Santos e Goiás domingo aqui, na Vila Belmiro. E depois o Goiás pega aqui o Figueirense. Daqui a pouquinho mais detalhes, hein? O Vila não é mais o lanterna da Série B. O América Mineiro perdeu os pontos hoje à tarde. Daqui a pouquinho detalhes para você aqui no PUC TV Esportes. Por enquanto. Depois vai pro Plênis, devolve os pontos. Mas hoje, o lanterna não é o Vila Nova. Vamos com os gols da Série A?
E a gente vai analisando aqui. Fluminense 3, Palmeiras 0. Normal, né, Cleison? Normal a vitória, normal o Fred fazer mais um gol deitado. O centroavante que mais faz gol deitado do mundo. Verdade. Né? Ele não pode ser chamado de cone, alguém me disse. Exato. Ele quebra-mola. Quebra-mola é bom, faz hein? gol deitado. 3 E a aquela 0. situação do pênalti, né? Que pro Fluminense. Foi idêntico ao do Valmir Lucas. Pra mim foi Um pênalti. deu, outro não deu. Pra mim também foi. Chapecoense 3, Sport 1. Groli. É Groli ou Groli? Groli. Groli. Isso. Fez o primeiro. Thiago Luiz fez o segundo. O Sport diminuiu. O Sport também, depois contratou 2 caras aí, pelo amor de Deus. Tem Os sido dirigentes irregular. não aprendem, né? O time tá indo bem, eles contratam 2 figurões. Normalmente figurões que não estão jogando. Agora Santos e Coritiba. Lucas Lima, Lucas golaço. Lima fez o primeiro e esse do Robinho também foi outro golaço. Foi, fantástico. Olha lá. Só dominou e tocou por Categoria. cima do goleiro. E o Coritiba fez com o Robinho. Robinho. Cleison, e aí, Cleison? Pedido? Em um jogo com Corinthians e Flamengo, é claro que teríamos um erro da arbitragem. Tem uns 3 Pedidaço ali. E ali o erro foi do assistente. E bom foi o Wallace O menino que hoje. fez o gol não tava. Agora Wallace- o Wallace. Agora o que Então, dominou você a vai. bola tava impedido. Paciência, o que eu posso fazer? Foi o Eduardo da Silva. também tava. Tava não. Não tava. No lançamento. Aliás, exatamente. Aliás, Porque deu depois ele rebote. dominou e deixou ele ele- ainda. Exatamente. Ele passou à frente. São Paulo 2, Dois Cruzeiro impedimentos 0. antes. E o Jefferson falhando, hein? De longe, né? É. Aí o Chiesa resolveu pro Bahia. Fez 2 gols. Esse aí foi bonito, ó, tirando do goleiro. Foi 3 a 0 para o Bahia Esse contra o Chiesa é Figueirense. um cara engraçado, de vez em quando ele joga e faz muito gol, depois some de novo. Revelado no Fluminense, já teve no Cruzeiro, Foi no revelado Náutico. pelo americano. Americano de campo. Americano, Americano, né? Aí viu? foi pro Fluminense. E tem ele- tempo isso, né? Tem. E esse rapaz tá jogando ainda. Ele Se for olhar, deve estar com pipocou. 30 anos. Vão falar que estão com 30. Eu lembro, era moleque, É. o Chiesa jogava. Ele pipocou num jogo de Copa do Brasil, americano de Campos, eliminou o Botafogo. E ele marcou os gols. O Botafogo queria contratar, o Fluminense entrou, atravessou, levou. Não deu certo no Fluminense. Aí ele vai para um lugar, vai para o outro, de repente ele some, aí depois ele aparece. Mas é curioso que quando ele joga, ele é um bom centroavante. Aqui a classificação da Série A agora. Por favor, moçada. Cruzeiro primeiro 46, São Paulo segundo 42. Deu uma animada, hein? Terceiro Internacional 37, em quarto Corinthians com 36. Na outra tela, o Goiás é 12º com 27. Brigando para não cair. Acho que da Chapecoense para baixo aqui hoje, né? Assim, mais enfurnado ali na briga. exatamente. Chapecoense, Botafogo, Palmeiras na bica, Criciúma, Coritiba, Bahia e Vitória lá dentro. Pode Enfiados. colocar o Figueirense ali ensaiando É. pra estar nessa aí. O Palmeiras tem a mesma pontuação Do Criciúma, do Criciúma. que é o primeiro. É. Temos aqui também a próxima rodada da Série A. Vitória e Fluminense quarta, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Sport e Internacional. Vamos lá? Figueirense e Criciúma, é clássico, hein? Botafogo e Bahia, Palmeiras e Flamengo. E ainda Coritiba e São Paulo. Coritiba e São Paulo, Corinthians e Chapecoense, Goiás e Atlético Mineiro na quinta. Essa E rodada ainda aí. Grêmio e Santos. Grêmio e Santos também na quinta, 8h30. Essa rodada aí pode ser boa pro São Paulo, hein? É, Aí eu acho o adversário do Cruzeiro mais difícil. O Atlético Paraná, Não, mas é mais fácil, o aliás. jogo é no Mineirão, É o mais né? difícil. É. É o mais os difícil. dois jogam fora nessa rodada, o São Paulo e o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro Não, joga Não, no Mineirão. Cruzeiro em cara. casa, isso. É, É o que eu quero falar é o seguinte, os dois têm esses adversários mais tranquilos e no final de semana os dois têm clássico. Isso. O São Paulo pega o Corinthians, o Cruzeiro pega o Atlético Mas Mineiro. eu acho que mesmo assim, mesmo sendo do Mineirão, o Atlético Paranaense é mais difícil do que o Curitiba, né? Que o São Paulo vai jogar. Pasqueto, o que acontece com o Vila? Fez um primeiro tempo bom e depois perdeu no segundo. Abraço a todos. Silmon, Água Branca. Silmon, não tá fácil não. Boa noite, amigos. Velber, Veracruz 2. Vocês não acham que esta renda do Jogo do Dragão tem mais de 7 mil torcedores? A TV fechada achava que tinha o dobro. Parece que o povo que fez o jogo lá tomou foi prejuízo. Será? Tem essa resenha. Teve essa resenha do narrador lá do pay-per-view que ele falou durante a transmissão, o que não é de praxe do pessoal do pay-per-view, né? Porque
A chefia não gosta. Você não, regulamento lá é norma não criticar o jogo, não criticar o campeonato, não criticar o estádio, não criticar nada. Não criticar o produto. Mas ele falou e foi contestado pelo repórter e contestou o repórter. Agora, hora nenhuma eles mostraram o estádio todo, né? Foi dito que a parte de cima estava fechada. E aqui Estava vazia, o estádio não tinha abriu, pouca gente. a parte de cima não abriu. O Marcelo Cavalcante, de Campinas, Pasqueto, como que o Atlético vendeu o jogo por 700 mil se a renda não deu 400? Nem sei se foi isso tudo, viu, Marcelo? Falaram que tinha vendido 13 mil ingressos antecipadamente. Tem alguém mentindo feio nessa história. Eu nunca acreditei nessa história, que você lembra, sexta-feira, você perguntando sobre essa situação. Eu não acreditava que o Atlético teria vendido o jogo. Achei muito em cima da hora. Você vai vender um jogo faltando 3 dias, 2 dias para acontecer a partida. Você acha que o Atlético ficou... aquela que nós discutimos sobre isso, a questão do Atlético de fugir da questão trabalhista. Porque quando você vende o jogo, no caso, o Atlético venderia o jogo, já teria recebido e não teria oficial de justiça para ir lá no estádio para receber. O que acontece? Porque normalmente o oficial de justiça vai no estádio, se o jogo for Serra Dourada, e já recebia ali mesmo, no momento... Na boca do caixa. Na boca do caixa. O dinheiro já separava o dinheiro e já receberia. Algo que tem acontecido nos jogos do Atlético. E quando se vende o jogo, normalmente não se tem isso, porque o jogo já foi vendido e aí passaria a ser de terceiro, né? E eu não acreditei nessa história, não. Achei muito em cima, e quem ia fazer esse negócio já estava vendendo ingresso, estava tudo comercializado. Como é que você vai, com 3 dias, você vai comprar um jogo tendo esse risco? Mas deixa eu te perguntar um negócio. O oficial, a grana que é vendida, o oficial de justiça também não pode pegar? O que a gente questionou aqui, porque os clubes têm usado dessa artimanha para fazer, mas ao mesmo tempo, a gente imagina que deveria proceder dessa forma, senão eles acharam uma solução. Mas muitas vezes os clubes anunciam isso. Então, isso é caixa 2. Você tem razão que o Botafogo também... Eu não acredito também, que esse jogo, o Atlético vendeu esse jogo. O Botafogo também anunciou alguma coisa parecida, assim, no jogo contra o São Paulo, que ele estava saindo do Rio de Janeiro porque precisava do dinheiro para pagar um salário. Eu fiquei pensando, mas como? Se o Botafogo está com tudo bloqueado, tanto faz se for o dinheiro da bilheteria ou se for o dinheiro de alguém que pagou para ele jogar fora. Vai pegar o dinheiro, parece que tem uma artimanha. Supostamente um caixa 2 e aí eu não sei se ninguém vê esse dinheiro. E eu não sei se o oficial de justiça, por exemplo, e se alguém tiver, for oficial de justiça estiver acompanhando, pode até mandar mensagem pra gente, se ele, nesse caso, teria que sair daqui de Goiânia e se deslocar para Brasília para poder receber lá. Eu acho que o processo E é igual acontece no Rio de Janeiro, porque eu não sei se de lá pode fazer isso, entendeu? Eu sinceramente eu não sei como é que funciona a questão da justiça. Acho que deve ter jurisprudência. Né, assim, de local, mas deve ter outro mecanismo para os caras pegar a grana. Doni, eles se ajeitam, você pode ter certeza disso. Daqui a pouquinho a gente volta para destacar Série B, Atlético e Vila Nova em pauta ainda aqui no programa. De volta aqui com o PUC TV Esportes. Por favor, a classificação, a próxima rodada da Série B na tela, porque amanhã está o terça cheia da Série B do Brasileirão. Portuguesa e Boa, Náutico e Joinville, América Mineiro e Bragantino. América Mineiro e Bragantino, hein? Gravem esse jogo. Paraná e Ceará, às 7h30 aqui no Serra tem Atlético e América, de Natal, Martelote na área. 7h30 também Avaí e Sampaio Corrêa. 21h50, ABC e Ponte Preta, Luverdense, Santa Cruz e Casa e Vila Nova. Oeste e Vasco. É isso aí. Por que eu falei do jogo do América Mineiro contra o Bragantino? Pedi para o pessoal lá da produção, antecipa para mim aqui esse item 11. A classificação da Série B, por favor, essa cartelinha aqui, para a gente arrematar esse assunto. O América Mineiro, nesse momento, ele tem 33 pontos, ele perdeu 21. Então ele tem 12 pontos, certo? Ele perdeu 21, não é no pleno ainda não, né? Não, não é não. Então o América Mineiro está com 12, certo? Com 12 pontos aqui, ó. O América Mineiro foi condenado nessa segunda ação disciplinar do STJD com a perda de 21 pontos, devido à inclusão irregular do lateral Eduardo em 4 partidas do clube na competição. Certo? Então aqui ele está com 12 hoje. Ele é a lanterna, né? O Vila hoje não é mais o lanterna. Não. É claro que cabe recurso. E amanhã o próprio América Mineiro pode ultrapassar o Vila já.
Porque ele joga em casa com o Bragantino, o Vila joga fora contra o Icasa. Vila perder, ultrapassa. A tendência é essa, né? Mas o Bragantino ganhou da Portuguesa. Esse dia tomou de 4 em casa, do Avaí. Custoso. Bom, o América Mineiro trocou o técnico também, o Moacir Júnior. Esse lateral tá irregular só depois da derrota pro Boa, perdeu 2-0. Ó, eu vou te falar, entendo o caso. Aqui, ó. É porque ele jogou em mais de 3 clubes. É aquela história do Samuel, entendeu? Exato. É idêntica essa história. Idêntica. E ainda tomou uma multa de R$4 mil, o América Mineiro. Cabe recurso, já deixa né? a barba dele de molho. Eu falei porque se tiver algum clube do eixo Rio-São Paulo, perigando, ou algum grande... Como tem. Exatamente. Né? Na zona de rebaixamento, pode esperar que vai ter STJD no final por conta de Samuel. Eu falei isso. Eu não estava trabalhando em veículo nenhum, mas eu falei isso quando veio o negócio do Samuel. Eu falei assim, olha, estão fazendo muito esforço por um cara que é o 4º reserva do Fluminense, que estava emprestado para os Estados Unidos, nem nos Estados Unidos ficou. E olha que se o cara vai para os Estados Unidos numa condição dessa e volta para cá, é porque o pessoal não quis que ele ficasse lá, né? Porque a vida lá é boa. Mas a CBF vai dar uma carta dizendo que pode. Meu amigo, a CBF, eu não confio nela para nada. Para nada. E o Goiás está nessa onda. O João Bosco Luz, que é um homem inteligente, que conhece... Trabalhou lá dentro. Conhece como disse ontem aí, né? Conhece o métier, como diz o Jean Damas. É o seguinte, disse que era melhor não mexer ele teria com descartado, isso. exatamente. Ele falou que a chance dele jogar era muito pequena e tal. É bom o Goiás torcer pro Fogão e pro Palmeiras. Pasqueto, será que o técnico do Goiás volta com o Murilo? E ontem perguntei do Clayton Salles e acho que o futuro dele vai ser igual ao do Douglas, que hoje está no Barcelona. Mande um abraço. Douglas Reis, parabéns para vocês, o melhor programa de esportes de Goiás. Muito obrigado, Douglas. Gente, não precisa lutar ao falar bem do futebol goiano. Nossos dirigentes não precisam relutar, né, ao falar bem do futebol goiano. Nossos dirigentes são de pensamentos pequenos, montam times para não cair. Sérgio Vila Santana. Acho que o Sérgio quer dizer que não adianta a gente lutar e ficar falando bem do futebol porque os dirigentes não ajudam. Acho que ele quer dizer isso. O Jaime do Vila já foi regularizado? Pergunta o Douglas Rocha. Não, é o português. E o Icasa vai ser rebaixado mesmo? Quando será o julgamento? Ainda tem outro julgamento do Icasa, assim como esse do América. O América pode recorrer, não é definitiva essa punição ainda. Pelo menos na esfera desportiva. Ele vai pro pleno, não é? Mas você sabe que esse negócio aí, se for andando até chegar na FIFA, o cara perde. O time perde. Porque está irregular, de acordo com o regulamento da própria FIFA. Da própria FIFA. Eu acho a CBF pode botar um pano em cima, mas se não chegar na FIFA não tem problema. Mas eu me lembro quando o Dodô jogava, ainda o Dodô, que ele jogou no Goiás, estava no Botafogo e foi punido por doping lá, parece que tinha alguma coisa no café. E depois ele foi absorvido aqui. O Eurico Miranda, então dirigente do Vasco da Gama, revoltado lá no tribunal arbitral. Revoltado porque o Dodô tinha jogado pelo Botafogo e aplicado uma goleada no Vasco, no dito jogo, ele mandou uma carta para a FIFA e foi parar no Conselho Arbitral lá fora. O Dodô acabou com a carreira do Dodô. Eles voltaram atrás do julgamento, está errado, e quase que dão um cartão vermelho para o Tribunal Brasileiro. Bom, agora aqui nós temos as imagens, apenas as imagens, viu, moçada? Da derrota do Vila para o Avaí por 2-1. Só as imagens, porque aí a gente vai comentando em cima, e aí o pessoal pode rememorar como foi essa derrota do Vila, porque desse time aí, para o jogo contra o Icasa amanhã, não jogam o Boquita e o João Paulo, que aliás nem viajaram com a delegação. O Matheus Anderson, o menininho que entrava na esquerda nos últimos jogos com o Márcio, também nem viajou. E o Gustavo Geladeira está vetado com um problema no tornozelo. Olha aqui, o Vila viajou com o Kleber Alves e o André Luiz, os goleiros. Laterais, Léo Rodrigues, Wanderson, o Anderson e Cristiano. Zagueiros, Gabriel e Vitor. Olha o Vitor reaparecendo. Volantes, Alisson, Radamés, Felipe Macena, Leonardo e Jefferson. Meias, Lucas Sotero, reaparecendo também. Paulinho e Júnior Xuxa. Os atacantes, Ítalo, Caio, Jamie e Gustavinho. Esse o Vila. Como é que monta esse time aqui para amanhã, hein, Doni? Kleber Alves, Léo Rodrigues, Alisson, Gabriel ou Vitor e Cristiano. Desculpe.
Radamés Macena, Jefferson, Paulinho e Xuxa e o Jamie na frente, aquele que deu certo, né? Será que o Christian vai fazer assim? Vai ser mais ou menos isso mesmo. E acho que no lugar, na disputa entre o Gabriel e o Vitor, vai colocar o Vitor. Que é melhor que o Gabriel, né? Embora não seja um companheiro tão confiável. Exato, não é tão confiável, mas assim, é menos ruim que o Gabriel. E aí, Doni? São as mudanças que o Vila Nova sempre vive, né? Quando começa a perder e aí depois muda tudo. Aí todo mundo fala do Vila. O Vila é engraçado por causa disso. Todo mundo quer mudança. Do torcedor, passando pela imprensa, especialmente alguns companheiros que são mais apaixonados, que acabam prejudicando qualquer sequência no Vila. Acharam que o treinador antigo não estava funcionando, então agora vamos de Christian, que eu me pergunto apenas uma coisa assim, se o Christian resolvesse o problema, por que já não colocaram ele antes? Ele está aí há tanto tempo. Mas já esteve, inclusive, comandando o Vila na reta. Entendeu? Então é que eu acho que às vezes o Vila acontecem mudanças que a gente não fica pensando, está mudando por quê? Né? Eu queria saber por que o Boquita não vai, por que esse outro rapaz não foi, por que o João Paulo. João Paulo eu acho até que ele não é. Segundo o Rony, opção do Christian. Mas o Rony mesmo lá em Florianópolis, depois do jogo, ele falou que ele queria que alguns jogadores seriam afastados, porque ele não via em alguns comprometimentos e em outras condições técnicas e físicas. Mas ontem o próprio Rony argumentou que foi opção do Christian, a não ida do Boquita e do João Paulo. Matheus Anderson, opção também. Na verdade, o João Paulo, de fato, não é um dos melhores zagueiros. Ele não devia ter entrado. Para mim, não devia nem ter entrado. O Alisson devia ter permanecido. Isso aí tá certo, sem dúvida alguma. Acho que a opinião geral de todo mundo é que o João Paulo não deveria nem ter entrado. Então, até aí, menos mal. O Boquita também, o Boquita, nem quando jogava no Corinthians, não era lá essas coisas todas. Então, a gente imagina que ele seria um reforço para o Vila, mas também não tem jogada. Acho que a gente não deve nem ficar fazendo muito cavalo de batalha por conta disso aí. E está visivelmente fora de forma. Exatamente. Então, não adianta você insistir, porque o nome não vai resolver. O nome não resolve. Se o cara tá fora, se a gente conseguir botar o Pelé para jogar hoje no Vila Nova, não vai resolver nada. O Pelé não dá conta de jogar mais. Né? Então, na realidade, eu só acho que essas mudanças o tempo todo, não sei, essas aí são até tranquilas. Mudar mesmo, ele vai tirar o zagueiro, né, que estava jogando, porque o Boquita era reserva, né? Porque foi forçado, titular lá, né? mas ele foi titular. Nem vinha jogando direito. Pois é. Não. Ele fez o segundo jogo dele como titular, porque ele jogou contra a Portuguesa como titular. Não. Portuguesa não, desculpa, contra o Náutico como titular. Contra o Náutico, sim. Contra a Portuguesa ele entrou no segundo tempo. No finalzinho do jogo. No finalzinho, mas contra o Náutico ele foi titular e fez uma partida regular. Dentro das limitações físicas dele, ele esteve entre aqueles que no Vila, assim, jogaram futebol de acordo. Talvez seja a questão do tal do comprometimento que o Rony está falando. Pode ser, pode ser isso. O jogo é contra o Icasa, que é zona do rebaixamento também, amanhã 9h50. E dá para ir lá e ganhar. Não dá? Dá. O Icasa também é a baba do boi. A Série B hoje, assim, tirando aqueles clubes que estão acima, e até alguns daqueles times também, tá quase tudo do mesmo nível, meu amigo. A diferença é muito pouca. A diferença é bem pouca mesmo. O Vila tem, às vezes, apresentado um bom futebol. Assim, não jogou mal lá em Florianópolis, não, viu, Doni? Jogou bem contra o Avaí. Jogou bem, eu vi o jogo. Obviamente, a gente fala isso resguardadas as condições técnicas que tem o time do Vila Nova, que não é mas para o que ele tem, para o que ele é, às vezes até... Eu não vou dizer que é injustiçado, porque aquele negócio isso não existe. Mas os caras até se esforçam, apresentam um futebol bom. Contra o Avaí foi um bom jogo. O Avaí é um time forte, nós já comentamos aqui, jogando em casa. Hoje. Jogando em casa. A Ressacada é um estádio complicado e o Vila fez um bom papel. Mas perdeu. O futebol é assim. Então é bem possível. Se o Vila tiver numa dessas noites que está mais inspirado e o pessoal, talvez, com esse negócio do Christian, se animar. Geralmente a mudança no comando dá uma sacudida, né? Eu acho que a turma da casa, eu acho que a turma da casa vai se sentir mais confortável. Agora resta saber se o pessoal de fora, porque esse é o grande problema do Vila, é muita gente de fora o tempo todo. E os caras não estão nem aí, né? Pelo menos aparentam assim. Ou não estão nem aí, eu já começo a desconfiar que, deu para nós aqui, porque já está mudando isso aí, vai mandar, e o cara já não... E começou a surgir um negócio, já até mandaram foto, os caras tomando uma. A notícia lá no Vila é que o Júnior Xuxa perdeu
a condição de titular porque não dorme à noite. Tem isso tudo lá também. Eu acho o seguinte... Não, que o Júnior Xuxa caiu de rendimento físico, isso é porque visível. não dorme, você entendeu, né? Entendi. Não treina. Claro que entendi. Na verdade... Isso aí foi visível. Né? Contra o Náutico mesmo, ele andou em campo. Na verdade, esse negócio da vida do jogador desregrado fora de campo, ela só tem, no meu ponto de vista, interesse quando acontece isso. O rendimento físico do cara está... Porque, na verdade, gente, não é que o jogador faça corpo mole no jogo, ele faz corpo mole no treino. Então, aí ele não treina, ele não dá cura conta. Ressaca no treino. Aí ele não dá conta de jogar, porque ele não treinou. Não treinou bem. Não treinou bem, então ele não está preparado. Não é que ele faz... que nem jogador de futebol gosta de falar, não, ninguém entra em campo, ninguém gosta de perder. Não, tudo bem, cara, você não entra em campo para perder, você não gosta de perder, mas você não treinou. Você está bem preparado. Você não está preparado, ele cura ressaca no treino. Então, se é assim... Agora, se o cara treina... O Bill, por exemplo, que todo mundo conhece, o finado Bill, era um exemplo disso. O Bill, meu amigo, ele tomava na concentração. Bebia, treinava e jogava. Ele treinava. No Goiânia, quantas vezes... Puxava fila, né, nos treinamentos. Quantas vezes no Goiânia estava na concentração, tá o Bill, o dirigente... Bill, aqui na concentração, ele falou assim, deixa que amanhã eu resolvo. E resolvia. E esse detalhe, ele era o primeiro a chegar para treinar. Agora, o cara que não dá conta de fazer isso, o Garrincha, você pode até dizer, o futebol era diferente. Não, meu amigo, é diferente, o preparo dos caras era diferente também. Hoje é assim. Então tem muita gente aí que trabalha, normalmente, se cansa também, e vai para a noitada, mas 7 horas da manhã está no trabalho. Entendeu? Agora, se o cara não está dando conta de fazer isso, tem que ser afastado mesmo. Atenção para esse recado, gente. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Pão Mandi, fabricação própria, o quilo, R$ 7,90. Bacon Nutribras, R$ 7,99. Molho de tomate Maratá tradicional sachê, 340 gramas, 77 centavos. Linguiça calabresa Bonasa, R$ 8,39 o quilo. Açúcar cristal Ecoçúcar pacote, R$ 4,75, pacote de 5 quilos. Ameixa importada ou pera importada, o quilo, R$ 3,66. Maracujá azedo, o quilo, ou couve-flor, a unidade, R$ 2,67. Milho verde, a bandeja, com 5 unidades, ou a manga tome, o quilo, R$ 2,25. Cenoura ou repolho verde, 65 centavos o quilo. Batata inglesa, 47 centavos o quilo. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Bom, eu acho que os ingressos estão muito caros, o do Goiás. Quem dá aqui, manda mensagem é o Leandro. Valeu, Leandro, um abraço. Ademir Borges, setor oeste. Pasqueto, por que o Vila Nova não joga no Obo o restante dos seus jogos? Acho que nem pode, nem tem laudo. Acho que nem na Série B não pode ser inferior a 10 mil, né? O estádio, a gente fez estádio ali do mesmo porte do Oba. A questão é que o Vila não tem os laudos necessários. Não, ali não tem a mínima condição, né, gente? Não dá. Não dá para receber, tem televisão, você tem imprensa que vem de fora, nos jogos, já a imprensa local. Então a estrutura do Vila para a Série B, para a logística, acaba não oferecendo condições. O Vila não precisa disso não, gente. O Vila pode jogar no Serra Dourada e se a torcida comparece, se o time faz uma campanha boa, o Vila tem caixa para jogar em Serra Dourada. Tem. Às vezes tem um jogo que não é tão interessante. Aí poderia jogar no mas ele teria que ter uma estrutura. Esse é um erro, não só do Vila, do Goiás também. O Goiás não usa a Serrinha para nada. Eu não sei para quê. 5 jogos por ano. Só para e aquele vestiário para fazer festa, né? Porque o vestiário lá não é para nada. É um outro erro, porque jogo pequeno, para 5, 6 mil, 7, 10 dias, jogar em casa. Economiza dinheiro e ganha dinheiro com isso. Mas não existe estrutura, né? Perdendo, ganhando, empatando, sou Vila até morrer. Abraços, Marcos Paulo, ele é do setor Santo Hilário. No próximo bloco, a gente destaca o Atlético, que amanhã tem o América de Natal aqui no Serra Dourada. De volta aqui com o PUC TV Esportes e o assunto agora é o Dragão, que amanhã às 7h30 pega o América de Natal no Serra Dourada. As informações com o Eric Maravilha. O empate contra o Vasco foi comemorado pelo Atlético. Em 2 jogos fora de Goiânia, o time conquistou 4 pontos e volta a jogar no estádio Serra Dourada.
será a primeira vez do técnico Wagner Lopes. O treinador fez 2 alterações. Saíram Adriano na defesa e Wagner Carioca no meio-campo. Entraram Lino e Luciano Sorriso. Wagner Lopes tenta uma surpresa, já que do outro lado tem Marcelo Martelotti, atual técnico do América e ex-técnico do Atlético. O Marcelo, ele já conhece, né, grande parte do grupo, com certeza vai tirar proveito disso, na individualidade de cada um, né, e a gente também conhece alguma coisa aqui, bastante coisa, né, na verdade, do que ele gosta. A gente já conversou isso com o Wagner e a gente está preparado para qualquer situação. Antes deste treinamento, aconteceu uma reunião entre os jogadores no vestiário do clube. O Atlético deve pelo menos 2 meses de salários atrasados. Seria esse o principal motivo desta reunião? Apesar das dificuldades, da falta de salário, todo mundo tem honrado com as obrigações. Então, tudo que eu tenho pedido para os jogadores, eles têm feito, eles têm se dedicado ao extremo. A superação é a palavra que eu mais falo aqui no dia a dia. E todos os jogadores compraram a causa do Atlético. Só que chega um momento que não tem para onde correr. As contas vão se acumulando e fica difícil para o atleta você se concentrar com tantos problemas batendo a porta. Então a gente tem que entender um pouco o lado do jogador também e tentar fazer de tudo para contornar a situação. O técnico rubro-negro teve que responder se haverá ou não concentração para esse jogo contra o América. Todo mundo é profissional. Os jogadores sabem que se eles não fizerem uma boa alimentação de hoje para amanhã, se eles não dormirem bem, se eles não descansarem, amanhã no jogo vai ter problema. Então são todos grandes profissionais. Eu confio muito nesse grupo. Eu acho que o grupo é forte e tem uma cabeça boa. Os líderes que nós temos dentro do grupo são pessoas inteligentes, pessoas hábeis e com certeza vão se preparar, vão ficar concentrados para fazer um grande jogo. Bom, ele quer que concentre. Não, né? Claro, o treinador ele sempre vai querer E isso. nesse momento está acontecendo uma reunião lá no Atlético. Talvez os jogadores não se concentrem no CT para o jogo contra o América de Natal amanhã. E de novo esse problema de falta de dinheiro, atrapalhando e incomodando no Atlético. Então, né? 2 coisas, né, Pasqueto? Concentração, coisa superada, desde que o jogador entenda que ele é profissional. Né? O treinador do Atlético falando que o grupo é bom, super profissional, desculpa, né? Ele não conhece o grupo, ele chegou aí outro dia. Ele acha, ele espera que seja, e eu também, porque profissional é para isso. Como eu também espero que os dirigentes, porque esse não é um problema do Atlético, não. Todos os times, todos os clubes do Brasil estão devendo salário aos seus jogadores. Inclua-se aí o São Paulo, que antes não devia, o presidente do São Paulo falou outro dia, atrasou. Então, será que os caras não se tocam que está errada a administração do futebol, que tem que mudar? Isso realmente é um absurdo. Ah, mas os caras ganham muito. Não, os caras ganham muito não. 80% do jogador de futebol profissional do Brasil ganha mixaria, quando recebe. É preciso mudar isso aí. Parece, viu, Doni, Hã? que lá no Atlético os caras ficam meio pé porque não vai nenhum dirigente lá para dar uma satisfação. E sabe por quê? E quem tá lá no dia a dia não é quem paga, que é o Adson, entendeu? E sabe por que aumenta Ainda mais nesse período, você tá entendendo, de eleições? também, Aí que não aparecem mesmo. Aliado a isso aí, essa questão dos dirigentes não darem satisfação, se o Atlético, por exemplo, viesse aí de mais 2 derrotas seguidas, completando aí 6 jogos sem vencer, os mesmos dirigentes que estão sumidos hoje, eles apareceriam para pegar no pé dos jogadores. Esse é um problema. Para chamar o jogador de vagabundo, para falar que o jogador não Passa presta, gel no cabelo. que o jogador passa gel nesse tipo de situação. O Então Atlético... eles criticam muito. E até eu acho que o dirigente tem o direito de cobrar. Aliás, ele deve cobrar do atleta. Mas ele tem que cumprir Ele tem que cobrar, também. só que ele tem que cumprir. Exato. Porque não adianta fazer como faz no Atlético. Eles cobram muito dos jogadores, só que depois, na hora de fazer o papel deles, eles não fazem, eles somem. É verdade. Especificamente o atleta tem esse problema. Os dirigentes são muito apaixonados, é muito a flor da pele. Então, é preciso existir a contrapartida. Agora, eu acho assim, eu estou junto com o Wagner. Eu espero que os jogadores do Atlético sejam conscientes do que eles precisam fazer. Por exemplo, o melhor exemplo que se tem hoje no Brasil são os jogadores do Botafogo. Ninguém está pior do que o Botafogo no Brasil, porque o Botafogo tem uma diretoria literalmente criminosa. Um presidente que devia estar preso. E os jogadores estão jogando dentro das limitações.
Quem começou a parar com esse negócio de concentração do Brasil foi o Botafogo, no tempo do Sidorf, exatamente em protesto por isso aí. Mas o Sidorf também passou para eles esse tipo de mentalidade que eles têm. Falou assim, olha, o seu nome é que está em jogo. Porque na Europa não acontece concentração. Alguém nesse momento está falando assim, não, pode concentrar tranquilo lá no Atlético. O Dido, o Claudinho Baiano e o Jair já foram embora. E o Marquinhos também. Tem Imagina. gente custosa ali. Hã? Tem gente custosa. Claro que tem gente custosa. Muita. É fácil ser homem. Exato. É fácil ser homem. Para alguns, para outros O nem que o tanto. técnico do Atlético destacou, que é necessário, e até encaixou naquilo que a gente falava anteriormente com relação ao Vila, de alguns jogadores que não estão se preparando adequadamente para treinar bem, para depois ter um bom desenvolvimento no jogo, ele já está falando de uma questão anterior ao jogo, porque os jogadores já treinaram. Então, o Atlético jogará amanhã, vai jogar amanhã. 7h30. Exato. O que ele pediu é o que o cidadão normal faz, praticamente. Quem tem que trabalhar no dia, que é chegar em casa, alimentar bem, dormir. E a Vila Mix foi ontem, né? Exato. E dormir. Eles alegam, né? Mas a gente sabe que normalmente não é assim, Pasqueto. Quero só, ô rapaz, você tá de folga hoje, chega aqui, moço, tem um negocinho bom aqui. Porque tá eles queimando a carne. A comissão técnica dos times alegam que o grande benefício da concentração não é nem mais o cara, porque até esse negócio de sexo já caiu por terra. Gente, é só não fazer ginástica para não se machucar, até porque já tem estudos que comprovam que o sexo, ao contrário, faz bem antes das competições. Mas eles alegam que o grande benefício é esse negócio da alimentação balanceada e controlada para que o cara tenha força física. É o cara não chegar em casa e comer pudim de leite e Exato. dar diarreia nele. Exatamente. O dia inteiro ele ficar desidratado. Não ficar igual entendeu? o Walter assaltando a geladeira. Ficar comendo mocotó, Ele chega com em esse casa, calor nosso aqui, o cara depois não consegue nem andar dentro de campo direito, quer ficar arrastando dentro de nesse campo. calorão aqui, ele tomar um engradado, vou dar uma refrescada, amanhã eu solto tudo e tá tudo dominado. Então ele chega em casa, amanhã toma não vai fala jogar. assim, desce pra mim aquela Alguns bacia jogavam. de mocotó e dá um pouquinho Nossa, e mocotó é bom, hein? com a geladinha Lá aí, vai. nos Itos Bar e Restaurante, onde você estará daqui a pouco brilhando ao lado de Rupert Krugey Nickerson, filho, um dos homens mais bonitos do Brasil. Lá tem um mocotózinho. Lá tem a pimenta frita, galinha no palito. Lá é uma delícia. Fui convidado pelo Rupert, Vai lá. solicitado para comparecer. Vocês vão falar do lá. Galo lá, né? Parece que Falaremos do Galo daqui a Vai pouquinho. ter no último reunião, bloco. então, de diretoria lá? Vai estar lá. Sobre as mudanças normais, né? Normais. O Arthur jogou bem contra o Vasco, E aí mostra a limitação também que tem o elenco do Atlético, né? Porque o Wagner Carioca, meu amigo, não dá mais. Limitadíssimo tecnicamente, precisa melhorar muito. Aí o Luciano Sorriso, que saiu por deficiência técnica, volta. E o Luciano Sorriso também não consegue jogar bem. Aí daqui a 2 jogos volta o Wagner Carioca. Ou seja, não aparece um jogador para quebrar essa sequência, para disputar uma posição no meio Quando é campo. que o Pituca vai estar? Ele já Pituca parece que tá à começou a disposição, treinar, já Tá tá treinando. à disposição. Eu pensei nisso também. Acho que logo se... Ele tem que entrar. Porque Porque vai ser... com esses caras que estão jogando aí, o Pituca, com toda a idade dele... Se ele estiver bem, ele joga fácil. Joga, ele joga tranquilo. mais que o Marcos Vinícius, que todo mundo ali. Ebinho, Goiás. No caso do Verdão, quem deu a liminar para o jogador foi o próprio STJD, viu? No caso Samuel, ele lembra aqui. Não E deu não uma a liminar, CBF. não. Não deu uma liminar, deu uma não. carta. Deu uma Diferente. carta. O presidente... Que não significa nada É, juridicamente falando. Exatamente. O presidente do tribunal deu uma carta dizendo que ele está ciente de que a CBF autorizou. E aí o que acontece? Não é o presidente que define todas as ações. O presidente ele simplesmente comanda. Se o procurador do STJD for Achar motivado que e deve. achar, ele vai levar para denúncia e a denúncia vai ser E é julgada bem- e e na auditada. prática- E o presidente só tem peso quando há empate no julgamento, que aí o voto dele é presidente, dobrado. o presidente, prática, na verdade, Doni. desse caso, é só para ganhar mais dinheiro, camarada. E na prática, viu, Ebinho? Lá o povo veste a camisa. Exatamente. Então, se for para brigar contra um grande lá, o Goiás amarra as calças. Alô, Pasqueto, boa noite. Aqui quem fala é o Alessandro Cabelinho de Trindade. Só queria desejar os pêsames para o meu amigo Luciano, mais conhecido como Lu, porque ganhar do Corinthians é bom e com um gol irregular é melhor ainda. Parabéns pelo programa. Valeu, Cabelinho. Um abraço. Deixa eu só explicar aqui para o Weber, né? Não existe liminar, porque não existe processo ainda. Não pode liminar é só quando tem um processo, tem alguma coisa julgada. Não existe nada disso. O fato é que, de acordo com o regulamento mandado da de segurança, FIFA, não é? mandado de segurança é quando é uma causa maior. Não tem. O Goiás não pode fazer nada. Essa carta aí é o cara O dizendo... Goiás tem uma ó, autorização. porque não existe
causa ainda. Ninguém protestou contra o Goiás. O fato é que o jogador, de acordo com o regulamento da FIFA, não poderia estar jogando. Olha o Valteir aqui de Aparecida, de Goiânia. Vila Nova não vai cair. Vocês vão ter que me engolir. Assisto vocês todos os dias. Estão de parabéns. Abraço a todos aí. Ô Valteir, quem tem que engolir a galera do Tigrão é a diretoria. Não, vocês estão de parabéns. Agora a diretoria não, meu filho. Eu acho que todo e mundo nós torce. também não. Eu, particularmente, eu sempre torço por todos os clubes goianos. É claro, eu sou, por questões de família, sou torcedor do Goiânia, mas isso é um assunto a gente resolver internamente. Agora, até porque eu não vejo sentido em quem trabalha com futebol, e é o caso de nós trabalhamos na imprensa esportiva, achar que é bom um clube goiano ficar fora, cair no campeonato. Não Mas existe. tem quem acha isso aqui, viu? É porque não raciocina, né? Está faltando parafuso na cabeça. Tem quem acha. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, o arremate do programa com mais mensagens e detalhes da divisão de acesso. De volta com o PUC TV Esportes. Só 4 minutos nesse bloco. Classificaram na divisão de acesso. Vão disputar aqui as 2 vagas para a primeira divisão ano que vem. Itumbiara, Caldas Novas, Iporá e Rio Verde. Eu torcerei para Itumbiara e Rio Verde. Não, mas você vai torcer para a lógica. A lógica é exatamente essa. Itumbiara. Me desculpe os torcedores do Iporá e do Caldas Novas. Torcerei para Itumbiara e Rio Caldas Verde. parece que não está nem pagando salário, segundo eu ouvi falar, né? E caíram. Aqui te interessa, hein? Mineiros e Morrinhos. Olha, na verdade, o Mineiros... O Galo salvou. O Mineiros, a gente sabe que não disputou o campeonato, só entrou com o nome para não ser punido, né? Quem disputou foi um time aqui de Goiânia, um time amador. Vasquinho do Guarabara. Reforçado depois por jogadores profissionais e fez uma campanha bonita. Para um time amador fez um papel bonito, sim. Pode continuar com imagino que eles tenham pretensão, né, Cleiton, de crescer. Mas a segunda divisão, assim como as outras divisões do futebol goiano e de resto do Brasil, precisavam ser melhor olhadas pelas entidades que dizem que são a mãe dos clubes, né, federações e confederação, que na realidade mais de 80% dos clubes brasileiros jogam só 3 vezes por ano. 3 meses, o resto, como é que sobrevive? Quer saber de um detalhe? Cleison Teixeira e Liga Donizete. lá, vamos lá. Domingo, 15 de fevereiro, 10 da manhã, Estádio Olímpico. O novo Olímpico revive o clássico do futebol goiano. Não, por que vai ser Goiânia 10 da e Vila manhã? Nova. Pode ser à tarde, porque 10 Porque da vai manhã. ser 10 da Hora da manhã, televisão, ué. hora da TV. O Vila vai domingo botar de o jogo manhã. mais cedo para matar o Galo na condição física. Cozinhar o Galo. O Vila tá Você já ouviu? vai jogar Você já com o ouviu? time de sub-20? Você já ouviu a expressão cozinhar o Galo? É o que o Vila quer fazer no ano que vem, Só botar o devo, jogo dizer, nessa- só devo dizer a vocês e a torcida do Tigrão que o último encontro entre eles aqui no Oba, aqui próximo a nós aqui, foi 4-0 pro Galo, viu? O que foi isso? Jogo Sub-20? treino aí. Não, jogo treino aí. Esse ano? Não, o ano passado, parece. O último que eles jogaram. Teve isso não, Doni? Teve, tô te falando. Pasqueto, você acha que quando passar a punição do Robson, ele seria um bom reforço para o Vila? Imaginando uma Série B de Goianão e uma possível Série C no ano que vem? Cara, Muito tempo parado, né? um ano parado, né? Rapaz, eu perdi a chance de ver esses caras jogando e eu poderia dar uma opinião. Eles fizeram um jogo treino contra o Goiânia antes desse campeonato agora lá em Senador Canedo. Um time que tinha o Pituca. Time da Faculdade Universo. E Pituca o não, Robson. Não, o Pituca estava também. Não, o Pituca tá voltando de contusão, não era o Pituca não, não era tá. o outro jogador. O zagueiro, aquele zagueiro. O Gilson. Gilson. Isso. O Gilson, E o Robson também. E eu não fui. Me convidaram para ir, mas eu tinha outro compromisso e não pude. Eles jogaram também, fizeram um jogo contra o Vila. Um jogo treino contra o Vila, perderam a partida. Quantos anos tem o 4-2, Robson? né? Robson 33, né? Quando é que acaba o negócio dele? Mais uns 2 anos? Mais um Não, ano? final do ano agora. O Bill tomava pinga e fazia gol pra caramba. Isso. O Bill? Assina aqui o Flávio. É isso aí, Flávio, um abraço. Até amanhã, viu, moçada? Toma, Cleis, para você levar pra casa Ô, e ler Pasqueto, lá as obrigado, mensagens. você é muito amado.